querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações, a paz de Cristo Jesus. Amados, mais um domingo, né? Graças a Deus, mais um domingo em que estamos aqui para estudar a Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha e também ativar o sininho, porque assim fazendo você está me ajudando a crescer o nosso canal e alcançar mais pessoas para Jesus Cristo. Tá certo, amado? Queridos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? E nós estudamos aqui a revista da CPAD. O tema desse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Amados, nós já estudamos aqui a primeira lição, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Também estudamos a deturpação da doutrina do pecado. E hoje nós iremos estudar o perigo do ensino progressista, tá? Se você tem a revista, você pode acompanhar a lição através da revista, mas se você não tem, não se preocupe. Continue conosco, nós vamos estar aqui estudando ponto a ponto esta lição, tá? Então espero que você continue conosco até o final da lição. Sei que é uma lição demorada, mas vai edificar a sua vida, tá? E é muito importante que você fique até o final. Estamos aqui na Rádio CBC Gospel, também na CBC TV e também aqui no nosso canal no YouTube. Onde quer que você esteja nos assistindo, seja bem-vindo e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja alcançando você de uma maneira poderosa. Tá certo, meu amado? Então, querido, a lição de hoje, com certeza, vai abençoar você poderosamente. Olha, esta é a terceira lição desse trimestre, do dia 16 de julho de 2023. O perigo do ensino progressista. O nosso textuário está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repetindo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não esqueça deste textuário. E no decorrer da lição, você vai identificar que nós já estamos vivendo esses dias de tempos trabalhosos. A verdade prática da lição é o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã. Por dentro, buscam destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as assim meras militantes de causas sociais. Olha, essa verdade é muito profunda, tá? Os ensinos progressistas que nós vamos estar estudando hoje, tratando aqui na lição, realmente eles buscam desconstruir a fé cristã por dentro, né? E afastar as pessoas, os cristãos, do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando então essas pessoas meras militantes de causas sociais, como nós estamos vendo acontecer, inclusive aqui no nosso país. Bom, amados, nós também temos a leitura bíblica, que é realizada em classe, que está em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9. Nós vamos também ler aqui na nossa lição. Diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela bênção, pela graça, pela vida, pela palavra lida, e pedimos a Deus que o Senhor venha abrir nossas mentes para recebermos e entendermos a palavra de hoje. Abençoa, meu Deus, aqueles que estarão estudando comigo hoje esta lição, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, amados, nesta lição nós veremos alguns perigos do ensino progressista à fé cristã bíblica. Então, fazem parte do arcabouço progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, bem como as derivadas, tais como a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queer e etc. Mas o propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã. Sabe, o propósito é implodir a ortodoxia bíblica, como também corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Então é necessário que a igreja esteja vigilante, atenta para os acontecimentos destes últimos dias. Amados, a lição ela traz 3 objetivos que são importantes nós alcançarmos no decorrer do desenvolvimento desta lição. Primeiro, alencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. E segundo, é explicar as principais teorias progressistas. E terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Então eu espero que você, no decorrer desta lição, quanto também a mim, possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós através da lição de hoje. Tanto você quanto eu precisamos nos aplicar na lição que ora estamos estudando. Nesta lição, como dissemos, nós veremos que os ensinos progressistas, eles enfraquecem a autoridade da Bíblia.
suas heresias, propagam que as Escrituras contêm erros, propagam que Deus não é soberano e que também o sobrenatural é um mito. Sabe, os ensinos progressistas são indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Eles relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Queridos, nesta oportunidade, nós verificaremos alguns de seus heréticos conselhos ou conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Aqui, amados, em Judas, no capítulo 1, no versículo 3, nós temos assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Este é o conselho, amados, de Judas. Precisamos batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, dada aos crentes, dada aos homens e mulheres de Deus. Batalhemos então, queridos, pela fé cristã. Precisamos erguer bem alto a bandeira do cristianismo e continuar declarando que nós temos como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Hoje a palavra-chave do nosso estudo é progressismo. Olha, queridos, nossa lição está dividida em tópicos e o primeiro tópico desta lição é a descaracterização do cristianismo. Sabe, a todo custo, a teologia progressista quer descaracterizar o cristianismo, quer despir o cristianismo dos seus conceitos, da sua moral, da sua fé bíblica. E a descaracterização do cristianismo, esse tópico ele está dividido em 3 pontos que iremos discorrer nesta lição. Primeiro é a deterioração moral. A deterioração moral. A expressão bíblica, amados, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta do Senhor Jesus Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Sabe, os dias que antecederão a volta de Jesus é retratado como um tempo de muitas dificuldades. E Paulo, falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo adverte, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não será fácil para a igreja do Senhor Jesus se manter, pregar o evangelho, promover a redenção, a salvação de pessoas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, ele alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade. Impiedade esta caracterizada pela profunda degradação moral. Ainda, Paulo falando em 2 Timóteo, ainda no capítulo 3, versículos 2 ao 4, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo,
homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos, profanos, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, homens cruéis, sem amor para com os bons, homens traidores, obstinados, orgulhosos, homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha, amados, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. Queridos, o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita a norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. Queridos, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que nós já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. A nossa jornada hoje é pesada. A nossa jornada hoje é difícil. Mas precisamos viver em santidade também nesta jornada, nesses dias tão difíceis que a igreja está sobrevivendo, está vivendo, a igreja é sobrevivente. Olha, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esse é o conselho do apóstolo Pedro. Estamos vivendo, amados, os últimos dias. A pressão contra a igreja é muito grande. As investidas de Satanás são tremendas. A descaracterização do cristianismo está aí em passos largos, mas o cristão, verdadeiramente cristão, precisa viver em santidade. Amém, querido? Olha, um outro problema é a erosão da ortodoxia. Bem, o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. As teses do ensino progressista reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, amados, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades são negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, para o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos, segundo o ensino progressista, tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tornam-se mais amigos dos prazeres, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, do que amigo de Deus. Mas a orientação é vivermos em santidade. A vida em igreja, amados, fica desprovida do poder do Espírito, sendo assim incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Por quê? O cristão se torna mais amigo dos seus deleites do que amigo de Deus.
não tem testemunho, não tem fervor, não tem o poder do Espírito Santo de Deus. Aqui em 2 Timóteo 3, versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É o que o Paulo está falando a Timóteo. Dessas pessoas que aparentam santidade, aparentam inocência, piedade, mas negam a eficácia dessa piedade. Afasta-te dessas pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência do pecador, de transformar vidas. Louvado seja, amado, o nome do Senhor nosso Deus, de transformar vidas. Portanto, nós não podemos negociar esta verdade. Paulo falando ainda a Timóteo, no 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta é a palavra de Deus. Jamais podemos, amados, ou poderemos permitir que ela seja desmoralizada. A erosão da ortodoxia, provocada pelo ensino progressista, não deve atingir o cristão. Amém, queridos? Olha, e o terceiro ponto ainda desse tema, que é a descaracterização do cristianismo, fala sobre a corrupção da fé, tá? Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia bíblica, que é promovido pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, amados, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 4, ele diz: porque haverá homens, olha só, novamente vamos ler aqui, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos e profanos, homens sem afeto natural, homens irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, homens cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, homens mais amigos dos deleites do que de Deus. Do que de Deus. Então, meu querido, é isto aqui, tá, que nós estamos vendo nos nossos dias, tá? A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. No versículo 6 do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo chega e fala: porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, de vários desejos. Os hereges cativam as pessoas por meio de sedução, por meio do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Então, por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados.
tais como a prostituição, a ideologia de gêneros, as drogas, o aborto, o relativismo moral e tantos outros. Queridos, a rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade de Deus. Paulo ainda fala em 2 Timóteo 3,7, ele diz o seguinte, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, estão na igreja, vão à escola dominical, vão aos cultos de doutrina, recebem treinamentos, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por causa do quê? Da rebeldia, por causa da ausência da genuína conversão. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. Não vai ficar barato isso. Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3,8, ele diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Queridos, Deus não deixará barato isso aí não, tá certo? Então, meu amado, veja bem, tá? A deteriorização moral, a erosão da ortodoxia bíblica e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. A igreja é a guardiã da palavra de Deus. E nós precisamos manter, cultivar, ensinar a palavra de Deus. Esta é a ordem de Jesus. Tá certo, querido? Então, amados, ainda mais, o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, fala sobre as teorias progressistas. Daqui é importante nós aprendermos as teorias progressistas. Note bem. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Para se atingir o cristianismo, amados, precisa que haja a desconstrução da palavra de Deus. A palavra de Deus seja realmente desacreditada. Por quê? Porque nós cristãos temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E nós só nos curvamos à palavra de Deus. Então é necessário que haja a desconstrução da Bíblia. Para quê? Para que o cristianismo seja abalado. Mas, amados, jamais vamos desistir da nossa fé. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Então, a sua principal característica é o repúdio, a inspiração e a inerrância da Bíblia. Então, o ensino progressista repudia, tá, a inspiração e a inerrância da Bíblia. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a verdade, e por conhecer a verdade somos libertos. E então o ensino progressista, ele repudia a palavra de Deus. Paulo fala isso aqui em 2 Timóteo 3,16, Paulo fala assim, toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Aqui está, amados, a autoridade da palavra de Deus. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro. Nós cristãos temos Deus no centro da nossa vida. Amém? Então esse ensino dos progressistas produz pessoas egocêntricas e retira dessas pessoas a convicção do pecado. Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3,2, ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos,
homens avarentos, homens presunçosos, homens soberbos, homens blasfemos, homens desobedientes a pais e mães, ingratos, homens profanos. Então, o parâmetro progressista é de reinterpretação da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Para fazer o quê? Para satisfazer a concupiscência humana, para satisfazer os desejos humanos. E Paulo fala aqui em 2 Timóteo 4, versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, tá? Que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Ainda Paulo, falando aqui aos Gálatas, no capítulo 1 ao 10, ele se reporta a isso, você pode examinar, tá? Eu vou ler apenas o 7, que diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transmitir o Evangelho de Cristo. O 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. No 9 ele diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Olha, gente, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus. Então, queridos, assim o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas, na deturpação dos valores cristãos. E precisamos estar atentos ao que está acontecendo nos dias de hoje. Vivemos, sim, aqueles dias anunciados por Paulo, dias difíceis, tempos difíceis. Aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Jesus. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, 2, versículo 19, ele diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você está vencido pelo pecado, você é servo, é escravo do pecado. Não é verdade, amados? Então, as teorias progressivas, com relação à desconstrução da palavra de Deus, querem desconstruir, desacreditar a palavra de Deus. Queridos, o outro ponto é o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista, amados, é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus ele é limitado.
Para eles, Deus não conhece o futuro em detalhes. Para eles, Deus não exerce o controle absoluto do universo e nem sobre a vida humana. Eles afirma-se, né, no caso, que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Então não dá para prever o que vai acontecer. Então Deus não é absoluto para eles. Rejeita-se o conceito da presciência de Deus, sabe? Da presciência em que Deus sabe todas as coisas. Isso é rejeitado pelo teísmo aberto, tá? Que é uma corrente da teologia liberal progressista. Tá, amados? Eles rejeitam, tá, esse conceito da presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente, não é? Então, nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Eles dizem que Deus foi pego de surpresa e teve que redesenhar a história. Amados, essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica assim a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, como também a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda, sobre a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Então, queridos, logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele pedindo algo, não é verdade? Então, isto é o teísmo aberto, isso é a desconstrução da palavra de Deus, isto é a desconstrução da nossa fé. Ainda sobre as teorias progressivas, nós temos o terceiro ponto, que é a teologia da demitologização. Tá? Demitologização. O que é isso? Olha, em 1958, né, ano em que eu nasci, Rudolf Bultmann, ele propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Tá? Então, queridos, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mito na Bíblia e era preciso separá-lo da verdade. Então, nesse pensamento desse teólogo, do Bultmann, no caso, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Algo que faz parte da mitologia, é mito, não procede, não é verdade, não tem procedência. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificadas por Bultmann como mitologia. Então, nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, amados, em oposição a esses disparates, ratificamos, queridos, que a Bíblia é a verdade plena de Deus. A Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. Os milagres não são mitos, são realidades. O nascimento virginal de Jesus Cristo não é mito, é realidade. Querido, o céu não é mito, é realidade. O inferno não é mito, é real. E aquele que não se converter vai para lá. A tentação não é mito, é real. Os demônios não são mitos, é real. As possessões não são mitos, são reais. E então, queridos, que tal? Você está entendendo a lição de hoje? Entendeu um pouco sobre as teorias progressistas? Como eles tentam desconstruir a Bíblia? Meus amados, o terceiro tópico da nossa lição, neste tópico nós estaremos refutando o ensino progressista. É preciso que nós entendamos e é preciso que nós abracemos a nossa fé. E é preciso que nós tenhamos na nossa mente, na nossa memória, e que jamais se apague, que nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso. Esse tempo em que a igreja está tendo um trabalho enorme para manter os servos do Senhor ativos, vivos na igreja, na fé cristã. Queridos, refutando o ensino progressista, precisamos assim reafirmar a autoridade bíblica. Queridos, em refutação ao ensino progressista, é indispensável que a autoridade bíblica, doutrinária bíblica, seja reafirmada. Tá? É indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrante palavra de Deus. Para isso, com a palavra, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, mais uma vez nós lemos: toda escritura é divinamente inspirada, tá? Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a palavra de Deus. Essa é a autoridade bíblica. Esta é a doutrina. Esta é a inspiração divina verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. No verso 17 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É necessário validar, amados, o princípio da sola escritura, né? Olha, queridos, instituído lá na reforma que estabelece a Bíblia como a nossa única regra de fé, infalível e autoridade final da fé e prática do homem e da mulher de Deus. Nessa direção, Lutero já advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana lá na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras ela é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Então, queridos, desse modo, a autoridade bíblica ela é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras.
O Senhor Jesus, na sua revelação a João, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, ele diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha, amados, precisamos reafirmar a autoridade da palavra de Deus. Segundo ponto aqui dessa refutação, amados, é ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer justamente isso: ensinar, fazer discípulos. Foi o que Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência da igreja é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Aqui em 2 Timóteo 4, 2, a palavra diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Em vista disto, amados, Paulo aqui exorta a necessidade da dedicação ao ensino. Aqui em Romanos 12, versículo 7, ele diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Queridos, a atividade é essencial para instruir, para expor e corrigir o erro. Tá? Então, essa atuação da igreja é primordial na transformação da velha natureza humana. Queridos, Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso aqui, amados, é importante. Então, essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, na formação do caráter do cristão, resultando num genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Paulo fala aos Efésios 4,16, ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, ainda sobre a refutação do ensino progressista, precisamos enfatizar a santidade. Pois bem, o fortalecimento da autoridade bíblica
e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atreladas a uma santidade, a uma vida de santidade. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, diz: portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O verbo santificar, amados, vem do grego agiazon, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Aos Romanos, Paulo fala aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, é a continuação da obra iniciada na regeneração. Quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente, a ênfase está na obediência da palavra de Deus. Tá? Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre este assunto, tá? No abandono da consciência. Precisamos abandonar os desejos da carne, os nossos deleites. Tá? Pedro fala aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele fala aqui o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. É numa vida de retidão moral, em santidade, a maneira de viver. Precisamos viver esta vida de santidade, queridos. Então, meu amado, temos aprendido aqui, refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor nosso Deus. Queridos, a obra do Espírito Santo não cessa quando a pessoa reconhece sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente, tá? E a segunda etapa na santificação pelo Espírito Santo no indivíduo é a conversão. E é uma experiência maravilhosa. Queridos, as Escrituras, ela nos adverte que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia bíblica, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, amados, a postura da Igreja do Senhor Jesus não deve ser uma postura de inércia, mas de resistência. Resistir à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e temporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Não esqueça jamais disso, amado. É importante, muito importante, que nós, homens e mulheres de Deus,
tenhamos essa consciência de que precisamos defender a palavra de Deus, a nossa fé. Amém? Vamos revisar a nossa lição? Olha, para o que o apóstolo Paulo nos alerta? Paulo, ele nos trouxe muitos alertas nessa lição. E aqui em 2 Timóteo 3, versículo 2 e 4, o apóstolo Paulo alerta para o comportamento, alerta que o comportamento humano, ele nos alerta para o comportamento humano. Ele fala que o comportamento humano está associado à impiedade, tá? Caracterizada pela profunda degradação moral. Então, Paulo traz esse alerta aqui, falando sobre o comportamento humano que está associado à impiedade e caracteriza, assim, uma profunda degradação moral. Segundo ponto, o que o ensino progressista representa? Falamos muito hoje sobre o ensino progressista. E o que ele representa? Tá? Então, amados, a lição trouxe hoje para nós que o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, à verdade bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Tá? Outro ponto é o que o ensino progressista enfatiza. Tá? Qual é o ponto-chave deles? Eles dão ênfase, tá? Sobre sobre o antropocentrismo, né? Isso significa o quê? O homem no centro, quer dizer, a peça principal, a peça importante aqui é o homem. Então, esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira da pessoa a convicção do pecado, né? Então, aqui descaracteriza a doutrina do pecado, tá? Então, isso aqui é terrivelmente prejudicial à fé cristã, tá? O quarto ponto aqui é o que é indispensável na refutação do ensino progressista. Primeiro, a refutação ao ensino progressista, ele é indispensável. É indispensável o quê? Reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, como da inerrante palavra de Deus. Precisamos validar o princípio da sola escritura, instituído lá na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final da nossa fé e prática. Tá certo, amados? Então, não podemos deixar que o ensino progressivo venha desacreditar a palavra de Deus. E o quinto ponto, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a quê? Pedro, ele fala aqui sobre o fortalecimento, né, da autoridade bíblica. Então, Pedro traz isso aqui para a gente lá em 1 Pedro 1,16. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das escrituras cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. A uma vida de santidade. Então, meu querido, que Deus abençoe. Chegamos aqui ao final de mais uma lição. Que o Papai do Céu abençoe você, abençoe sua família. Muito obrigado por você assistir até o final. Mais uma vez eu peço, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, me ajude a aumentar o número de inscritos. Deixe lá o seu joinha se você gostou, se não gostou também faça assim, tá? Ative o sininho, se inscreva, tá, meu amado? Me ajude, tá certo? Quero agradecer você e quero convidar você para a próxima lição do próximo domingo e juntos aqui estaremos em Cristo Jesus nosso Senhor, porque com certeza, amados, nós teremos uma lição maravilhosa também no próximo domingo. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus.
que te dê a bênção, te dê a graça, te dê a paz e que tenha, meu amado, um dia abençoado. Seja qual for o dia que você esteja assistindo, receba a bênção de Deus na sua vida e fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.